Meus amigos, pra quem já acompanha aqui o canal há muito tempo, sabe que quase que anualmente a gente monta o nosso ranking com os melhores lutadores de Cobra Kai. Só que acontece que o criador da série, o criador de Cobra Kai, ele recentemente confirmou em uma entrevista quem são os 5 lutadores adolescentes mais fortes dessa série. Aqui agora não é opinião minha, não é vocês, não, agora é oficial. O cara que criou a série e esses personagens, ele acabou de dizer quem são os 5 mais fortes, velho, pra acabar a dúvida. E é justamente isso que a gente vai discutir, porque eu não sei se eu concordo muito com ele, pois é, talvez eu discorde do criador da série de Cobra Kai no vídeo de hoje. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz. E na rede social do X, né, um dos criadores de Cobra Kai, que é o Raiden Schoenberg, ele comentou, né, ele respondeu, na verdade, a pergunta de um fã da série a respeito de quem seriam os melhores lutadores adolescentes de Cobra Kai. E o cara respondeu Miguel, Axel, Kwon, Robbie e Falcão. E ele também mencionou o Diego como menção honrosa. Ou seja, cara, não é um ranking, não é uma lista tão diferente da que eu fiz recentemente aqui no canal, não, tá? Pra quem assistiu o Top 10, que o Geek postou dos adolescentes de Cobra Kai, viu que eu coloquei o Miguel primeiro, o Axel em segundo e ainda coloquei o Diego no top 10. E teve uma galera que achou o maior absurdo, né, me achincalhando de como que pode o Miguel ser o primeiro, mas o Axel é mais... Cara, o criador da série confirmou, então assim, eu não posso fazer nada. E a menção que ele fez ao Diego é interessante, porque o Diego é subestimado, é outro personagem que eu coloquei no meu top 10 e que alguns acharam a maior loucura do mundo. Cara, o próprio criador da série lembrou do Diego e com méritos, né? Diego esse que avançou até as semifinais, só que foi facilmente derrotado pelo Kwon, né? Se bem que o Kwon essa temporada tava possuído, né? Mas o Diego é muito habilidoso, assim como o Falcão, ele tem muita personalidade. O Diego conseguiu derrotar o Dimitri no Sekai Tekai e é um lutador com uma técnica muito apurada e que deu trabalho pra galera nesse torneio, né? O Dimitri chegou até a dizer que o Diego é como se fosse o Falcão espanhol, pra vocês terem uma ideia de quão absurdo é esse cara. E ele merecia entrar no nosso top 10 e ele entrou, então toma aí agora, o criador da série falou. Só que aí o que acontece, tá? Essa lista que o Raiden Schoenberg, ele postou, que eu tô olhando aqui no computador, eu não sei se ele tá ranqueando do primeiro ao quinto. Então, por exemplo, ele citou em ordem o Miguel, Axel, Kwon, o Robbie e o Falcão. Só que eu não sei se esse é o top 5 dele, né? Tipo, o Miguel em primeiro, a Axel em segundo. Eu não sei, eu vou chutar que sim. Cara, se for isso, realmente faz sentido. Porque faz total sentido do mundo, até narrativamente falando, que o Miguel esteja em primeiro lugar, que ele seja o lutador mais forte de Cobra Kai. Até porque tudo começou com ele lá na primeira temporada e, coincidência ou não, terminou com ele também no Sekai Tekai. Sendo que a sua jornada de um adolescente problemático para um lutador habilidoso reflete muito o núcleo temático da série de crescimento e redenção, né? E enquanto isso, o Robbie, um personagem com um relacionamento complicado com seu pai, né, o Johnny, também mostra um crescimento significativo como lutador e em seu relacionamento com o Johnny, né? E além disso, a classificação, né, do Raiden Schoenberg enfatiza a força dos vilões em Cobra Kai. Só que ele mencionou o Axel, Kwon e Falcão, né, que são personagens que em algum momento ou outro, ao longo das temporadas de Cobra Kai, eles foram sim antagonistas. Às vezes a gente esquece, né, porque o Falcão ele já tá há tanto tempo do nosso lado, do lado dos mocinhos, dos heróis, do Miyagi-Do, mas o Falcão lá na terceira temporada, vocês lembram das coisas que ele fez, das atrocidades dignas de um vilão? Que inclusive recentemente eu fiz um vídeo aqui ranqueando do pior ao melhor vilão de Cobra Kai. Eu ranqueei 13 vilões de Cobra Kai, então é só vocês clicarem depois nos cards aí pra assistir. Sendo que antes disso, né, o Kwon, ele morreu tragicamente graças à faca do John Kreese, mas óbvio que o Kwon demonstrou ser um lutador implacável antes disso acontecer. O Kwon, ele derrotou todos os integrantes do Cobra Kai Coreia e ainda deu trabalho no Sekai Tekai. Só que essa lista do criador de Cobra Kai só confirma algo que eu venho falando a vocês desde 2020, cara. O Miguel é o melhor lutador da série. Não é de agora que eu falo isso. E sempre que eu postava as minhas listas ranqueadas aqui no canal, né, sempre que saía a quarta, quinta, sexta temporada, eu atualizava a minha lista, eu sempre dizia, gente, o Miguel neste momento, ele pode não ser o melhor por condições físicas, porque o Miguel 100%, ele estando bem fisicamente, não tem ninguém que seja melhor, mais habilidoso, mais forte, mais técnico do que ele. Isso entre os adolescentes, né? Eu sempre deixei isso claro desde as listas que eu fazia lá em 2020, cara. É só vocês pegarem os vídeos aí pra ver. Pois Cobra Kai apresentou ao mundo, né, um elenco estelar de personagens que começaram a treinar sob o comando do LaRusso e do Lawrence com muito drama, gerando lutas e frustrações entre os dois lados, né? Só que desde o primeiro episódio ficou evidente qual personagem estava prestes a embarcar em uma jornada pra se tornar o lutador mais habilidoso e o mais forte, que era o Miguel, cara. Lá eu já comentava que o Miguel era o melhor, porque desde o início o Miguel, ele sempre foi o Karate Kid dessa história de Cobra Kai, né? E eu vou
explicar a vocês o conceito de o que significa ser o Karate Kid, mas cara, desde a primeira temporada, ele tava pintando que era ele. Afinal, um bando de adolescentes desajustados são destacados ao longo da série Cobra Kai, só que o Miguel, ele tem um privilégio especial de testemunhar o Johnny e provar que ele ainda tem habilidades lendárias quando um grupo de jovens bandidos se aproxima dele. O Miguel sofre bullying na escola e quando ele vê o Johnny enfrentar os valentões, ele vê uma oportunidade de aprender e fazer isso também. O Miguel então ele dá ao Johnny outra chance de fazer as coisas certo, depois que Johnny passou anos afastado do seu próprio filho e começa a formar um vínculo especial com o Miguel. Sendo que o Rob, né, o filho biológico do Johnny, também é um candidato a se tornar o mais forte, né, mas há uma variedade de razões pelas quais o Miguel acabou sendo o vencedor. Afinal, da disposição do Miguel em abraçar o Miyagi-Do e sua gentileza para com as pessoas que nem sempre foram tão gentis com ele, o Miguel prova que é o sucessor digno e o verdadeiro Karate Kid da série Cobra Kai, velho. E quando ele sai como campeão do Sekai Tekai, é a recompensa perfeita pro seu arco de personagem, né? Sim, Geek, mas pera aí, por que o roteiro decidiu que seria o Miguel Dias, no final das contas, que seria o grande vencedor, que seria o mais forte, o campeão do Sekai Tekai, que seria o novo Karate Kid, e não o Rob, por exemplo? Não, ele chegou em duas finais definitivas, perdeu as duas, né? Uma pro Miguel na primeira temporada e outra pro Falcão na quarta, e se não fosse o Axel quebrando o joelho do Rob, não sei não, hein, se o Rob não teria aprontado contra o Axel chegado a outra final. Mas cara, o Miguel, ele veio do nada, gente. Assim, a narrativa que foi construída pro Miguel desde o primeiro episódio levou ele até esse último da sexta temporada como vencedor, pois em sua humilde casa, onde sua mãe e a avó estavam criando, o Miguel trabalhou duro pra se encaixar, né? Ele trabalhou duro na escola, sabendo que era um caminho difícil a seguir, e quando viu o Johnny lutar, ele soube imediatamente que esse também poderia ser outro caminho. Então ele treinou com o Sensei Lawrence, né, com intensa determinação, e rapidamente suas habilidades o tornaram um verdadeiro campeão de karatê. Agora, uma coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda a respeito dos lutadores mais fortes de Cobra Kai aqui, porque eu discordo de algumas coisas, mas deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? Vou estar trocando essa ideia com vocês ainda sobre Cobra Kai, tô postando muita coisa ainda por lá, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E no início da série, né, Miguel e Rob desenvolvem uma rivalidade tensa e o Rob ele fica furioso porque o seu pai escolheu ser uma figura paterna para outra pessoa sem se esforçar para cuidar dele, né? Então o Rob treinou com o Daniel e adotou as táticas defensivas do Miyagi-Do. Só que quando ele se deparou com uma oportunidade de lutar contra Miguel, o Rob partiu para a ofensiva, atacando, e ele chutou violentamente sobre uma grade, né, o que resultou em Miguel sofrendo uma lesão nas costas que poderia ter deixado paralisado ele para sempre, né? Só que mesmo diante desse trágico evento, o Miguel colocou toda a sua energia na sua recuperação e com a ajuda do Johnny, ele se recuperou totalmente. E é o que eu disse, cara, o Miguel, ele talvez seja a versão mais moderna que a série Cobra Kai conseguiu chegar de um Daniel LaRusso da vida, de um Daniel lá nos anos 80 que era simplesmente o Karate Kid. Afinal, né, o Daniel ele apareceu em Cobra Kai, só que depois que seu sensei morreu, o LaRusso ele lutou para encontrar direção em sua vida, né, apesar de ter uma família e um negócio até que próspero. Então o Daniel ele decide se tornar o sensei, né, para os outros e passar o legado do seu sensei, né, do Miyagi, para os seus alunos. E enquanto isso, o azarão da história é o Miguel Dias, né? Um garoto que estava em uma situação semelhante à do Daniel lá em 84. E para superar os valentões e se defender, ele aprendeu karatê e se tornou um cara muito habilidoso, velho. Então, contra todas as probabilidades, né? O Miguel ele continua a crescer em força e habilidade a ponto de ser capaz não apenas de vencer o All Valley, mas também o torneio global conhecido como Sekai Tekai, né? Cara, o Miguel ele é a estrela de Cobra Kai, né? E conforme ele vai transformando seus inimigos em amigos e vai conseguindo fortalecer o laço da sua família através do karatê, o Daniel ele prova que ele não é bom apenas nas artes marciais, mas em todos os outros aspectos da vida dele. A narrativa e o roteiro que foi construído pro Miguel desde o primeiro episódio levou até esse momento, e eu vinha avisando isso pra vocês há muito tempo, cara. Perdão pros fãs do Rob, até pra galera que achou que o Falcão poderia vencer o torneio mundial. Cara, não, porque tudo começou com o Miguel lá na primeira temporada, então tinha que terminar com ele agora. Eu avisei isso há muito tempo. Ele incorporou o espírito do Karate Kid e ele merece esse título em Cobra Kai, né? Fora que, tecnicamente, o Miguel sempre foi o melhor lutador dessa série, né? Porque, em primeiro lugar, o Miguel ele possui uma técnica excepcional. Afinal, desde que ele começou a treinar com o Johnny, ele assimilou rapidamente os ensinamentos do estilo Cobra Kai e se tornou o melhor aluno do dojo. Então, sua agilidade, precisão nos golpes e capacidade de adaptação a diferentes adversários fazem dele um lutador versátil e muito eficiente, cara. E prova disso é a vitória que ele teve lá na primeira temporada no All Valley, onde ele conseguiu se adaptar às fraquezas do Rob, por exemplo. O Miguel ali, poucas pessoas notaram isso, mas o Miguel ele se adaptou. Ele foi muito inteligente naquela
naquela luta. Ele pode ter sido desleal e de fato ele foi, mas ele foi muito inteligente para poder finalizar o Rob ali. E além da técnica, o Miguel ele também se destaca pela sua inteligência e sua estratégia durante as lutas. É o que eu disse, ele não é o cara que é só força bruta, que é só técnica, habilidade. Não, ele sabe organizar a partida direito, ele sabe com que ele tá lutando. Pois ao contrário de muitos lutadores que confiam apenas na força bruta, ele sabe analisar seus oponentes e explorar seus pontos fracos, né? Que foi o que aconteceu com o Rob. E essa abordagem equilibrada é um dos fatores que o tornam superior a outros competidores, né? Como o Falcão e o Rob, por exemplo. E outro aspecto crucial que comprova sua superioridade é a resiliência. O Miguel ele passou por desafios extremos, incluindo uma grave lesão na coluna que deixou ele temporariamente paralisado. Só que sua determinação e espírito de luta permitiram sua recuperação e o retorno ao dojo, provando que sua força mental é tão impressionante quanto sua habilidade física, velho. Sendo que ele também possui uma ética esportiva muito interessante, né, velho? Porque tudo bem que lá nas primeiras temporadas, talvez o Johnny ele não tenha conseguido passar o ensinamento que ele gostaria, né? Tanto pro Rob, quanto pro Miguel, quanto principalmente pro Falcão também, que eles entenderam outra coisa. O Johnny ele não conseguiu passar a filosofia que ele queria do Cobra Kai. Então o Miguel e o Falcão lá na primeira temporada, eles eram os Cobra Kai dos anos 80. Não era o Cobra Kai do Johnny, era o Cobra Kai do Chris. Só que depois que eles entenderam a mensagem e depois que o Miguel percebeu que ele não precisava jogar sujo ou então agredir as outras pessoas gratuitamente, ele se tornou um lutador completo, velho. E essa mentalidade equilibrada torna ele um verdadeiro campeão, né? Não apenas nos torneios, mas na vida. Então, considerando sua técnica impecável, inteligência estratégica, resiliência e valores morais, o Miguel se estabelece como o melhor lutador de Cobra Kai. Sua trajetória prova que um verdadeiro campeão não é apenas aquele que vence combates, né? Mas sim aquele que supera desafios e se mantém fiel aos seus princípios. Agora, isso não anula o fato, e eu já comentei isso daqui várias e várias vezes, de que o roteiro ele foi um pouco cruel com o personagem do Rob, né? Que talvez na hierarquia seja o segundo melhor lutador de Cobra Kai. Talvez ali junto com Axel esteja Rob e Axel. Mas cara, o Rob ele perdeu a final na primeira temporada, perdeu a final na quarta temporada e agora teve o joelho quebrado. Então assim, o roteiro foi muito cruel com o personagem do Rob, sabe? Os resultados que o Rob teve nos torneios ao longo das temporadas não condiz com a técnica e o quão bom ele é no karatê. Ele merecia um pouquinho mais. E assim como o Miguel, o Rob também veio do nada, né? Ele cresceu sem a presença de uma figura paterna e se viu cercado de más influências. Então essa volta por cima do Rob poderia ser premiada pelo menos com um troféu que seja, né? Mas infelizmente o roteiro de Cobra Kai não foi muito amigo com o personagem do Rob. Mas aí, vocês concordam, discordam? Qual a lista de vocês dos melhores lutadores? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!